Boa noite, vamos a mais um Frente a Frente ao vivo nesta sexta-feira, hoje com Dom Maurício da Silva Jardim, bispo de Rondonópolis, Guiratinga. Vamos falar sobre a ação missionária da igreja. E claro, você pode mandar a sua pergunta para a página do YouTube Rede Vida ao vivo oficial. Seja muito bem-vindo, Dom Maurício. Muito obrigado, Ana, por esse convite, estar aqui hoje à noite na Rede Vida de Televisão, ao vivo, falando um pouco da Comissão Episcopal para Ação Missionária e Cooperação Intereclesial da CNBB. Participa do programa também a jornalista Rosana Carvalho. Muito boa noite, Rosana. Boa noite, Ana. Boa noite, Dom Maurício. Boa noite a você de todo o Brasil que acompanha o Frente a Frente. Dom Maurício, quais são os principais objetivos da comissão? Então, a Comissão Episcopal Missionária da CNBB, ela está inserida junto com outras 12 comissões. Então, são comissões, cada uma tem um âmbito de trabalho, a comissão de liturgia, de animação bíblico-catequético, dimensão humana, social, e essa comissão é a missionária. Então, a comissão missionária, o principal objetivo é a animação missionária da Igreja do Brasil. É ajudar que toda a igreja, todas as pastorais, movimentos, todas as comunidades sejam missionárias, assumam a sua identidade, a sua natureza missionária. Porque a igreja é missão, porque a vida é missão. E essa natureza missionária da igreja, que já está dita lá no Concílio Vaticano II, Decreto Ad Gentes, número 2, isso a comissão trabalha para despertar ainda mais esta consciência, essa mentalidade missionária através de ações concretas, de plano, um programa missionário nacional, de várias ações que faz com que a Igreja do Brasil esteja em estado permanente de missão. O senhor falou, me chamou a atenção que a vida é missão. Então, somos todos missionários, mas como? Explica mais profundamente isso para a gente. Em primeiro lugar, entender de que a missão não é nossa. Nós falamos, às vezes, na linguagem de que a minha missão, a nossa missão, mas, no fundo, a missão é de Deus. Deus, missio Dei. A missão é de Deus, existe uma única missão da qual nós participamos. Então, eu coopero, você coopera com esta única missão de Deus. Todo batizado é missionário. Então, essa natureza missionária da igreja. E a missão não se reduz a algumas horas do nosso dia, não é uma parte da minha vida, não é apenas atividades, não é uma dimensão também. Muitas vezes a gente usa na linguagem dimensão missionária. E é interessante o senhor falar isso, porque para mim ser missionário era ir até uma comunidade ajudar, ou ir até um país, como depois o senhor vai contar para a gente que o senhor está embarcando também para um outro país para ser missionário. Então, ser missionário é desempenhar qualquer papel, desde que esteja ajudando o próximo, seria isso? Então, a missão, digamos, tem duas frentes, duas grandes dimensões. O Papa Francisco, quando esteve aqui no Brasil, na Jornada Mundial da Juventude, ele destacou de que a missionariedade se projeta em duas dimensões. Uma delas é programática, é aquilo que nós estamos falando. A missão tem as suas atividades, ações, seus programas, cursos, encontros, ações, de ir ao encontro, ser igreja em saída. Esta toda a parte programática. E, de fato, isso é muito importante, mas a missão não se reduz somente a esse aspecto programático. A missão também é paradigmática. O que é isso? A missão é o eixo fundamental por onde perpassa toda a vida da igreja. É o eixo. O que significa de que a missão é o eixo? Significa dizer que tudo em chave missionária. A pastoral do dízimo em chave missionária, a catequese em chave missionária, a liturgia, as pastorais sociais, tudo que a gente faz nessa chave missionária. Por isso, podemos afirmar, a vida é missão, não é uma parte, não é umas horas do nosso dia, mas o ser, a missionariedade está ligada ao nosso ser, que se expressa também no fazer,
né? Então, o ser ligado com o fazer, que é essa conexão entre a missionariedade. Então, se somos todos missionários, estamos prontos todos para ajudar. E à frente dessas ações missionárias, estou assistindo a entrevista do senhor. Aí o senhor falou que todos somos missionários. Aí me deu aquela pontinha de vontade de ser um missionário efetivamente. Como eu faço? Como eu participo? Então, já sou missionário desde o meu batismo. Como batizado, sou missionário. Agora, ao longo do meu caminho, eu vou fazendo essa descoberta, tomando consciência de que, a partir do meu encontro com Jesus Cristo vivo, não sou eu que encontro, Ele me encontrou, essa experiência com Jesus faz com que eu saia de mim mesmo. Eu saia da frente do espelho, eu saia da minha zona de conforto, eu me desinstale e vá em direção aos outros. O Papa chama ir às periferias. Para onde eu devo ir? Igreja em saída. Sair para onde? Para as periferias geográficas existenciais, para tocar, para escutar. Não é só levar, mas também o missionário e a missionária, quando ele sai de si mesmo, ele sai para tocar a carne sofredora de Cristo e ele aprende com as pessoas. Ninguém é tão pobre que não tenha nada para oferecer, né? E ninguém é tão rico que não tenha nada para receber. Então, a missionariedade faz com que a gente também, na ação missionária, aprenda e leve também aquilo que a gente pode contribuir com os outros. É uma troca de experiências, de vivência, um crescimento. A missão tem esses dois braços, né? Eu vivi a ação missionária em Moçambique como padre, fiquei 3 anos e meio. No início, eu pensava assim, tinha 10 anos de padre, tinha 40 anos de idade quando eu fui viver essa experiência em Moçambique. Eu disse, eu vou para lá, eu vou levar, eu vou ensinar, lá falta padres. E chegando em Moçambique, eu me dei conta de que eu precisava aprender a língua. Eu não sabia falar a língua do povo, embora Moçambique se fala português, mas lá 50% da população não fala português. Não? É um dialeto? Então, Moçambique tem 30 idiomas, 30 línguas. Nossa! 30 línguas estruturadas, com gramática, com missal, com livros litúrgicos na língua própria. Então, eu levei 3 meses para celebrar a primeira missa na língua Makua. Até hoje eu lembro um pouco daquele idioma onde eu vivi aquela ação missionária. Então é isso. E lá eu aprendi muito. O senhor foi lá para ensinar, para evangelizar, chegou lá e aprendeu. E foi difícil, desafiante? Conta mais para a gente. É aquilo que o Papa Paulo VI disse, quem evangeliza, se evangeliza. Eu saí do Brasil acelerado, com o nosso ritmo daqui. Então, um dos primeiros ensinamentos que eu tive em Moçambique foi a minha relação com o tempo. O horário nosso aqui, nossa relação com o tempo é o cronos, é o cronológico. Chegando em Moçambique, na África, lá o tempo é o kairos, é o tempo da graça. As pessoas esperam ter a Eucaristia, a missa, às vezes 1 ano que as comunidades não têm acesso à Eucaristia. Quando chega o padre na comunidade, para tudo. As pessoas ficam ali e a equipe missionária fica com o povo 24 horas. Então, o primeiro aprendizado que eu tive é desacelerar a minha relação com o tempo. E um dia eu estava chegando numa comunidade e a missa era às 8 horas da manhã. Eu já estava paramentado para entrar em procissão na missa. E eu olhei assim, aquele dia era um pouco frio de manhã, e as mães ainda pegando os filhos para dar banho, e as coisas acontecendo, não tinham tomado café, a vida estava acontecendo e não era o relógio 8 horas. Eu disse, mas não vai começar a missa? Aí um senhor olhou para mim e me disse, padre, aqui o tempo é nosso. O tempo é nosso. Eu fui entendendo de que eles são donos do tempo, não são escravos do tempo. Nós somos escravos. E desde criança a gente aprende, o tempo é dinheiro,
tempo não se tempo perde voa, tempo, o o tempo tempo voa, o corre, tempo não- corre. Então você entra num espaço, claro que lá que são comunidades rurais, são pequenas comunidades, eles esperam aquele momento há tempo esperando chegar a equipe missionária para tudo. Então são aprendizados realmente que a gente nessa ação missionária acaba vivendo, aprendendo, né? Que importante isso. Vamos chamar a Rosana para o nosso bate-papo? Temos perguntas, Rosana? Sim, Ana. E você que está em casa pode mandar perguntas também para @Rede Vida ao Vivo Oficial. A pergunta que nós temos agora que é da Neuza. Eu sou Neuza, gostaria de saber do senhor como o senhor envolve a comunidade e os leigos na missão da igreja. Aquilo que eu dizia antes, Neuza, muito obrigado pela sua pergunta. Na missão da igreja, todo batizado é missionário. Todo mundo deve estar envolvido de alguma forma. Então, nas pastorais, a diocese que eu estou, Rondonópolis-Guiratinga, é uma diocese onde o laicato está muito atuante. E eu vejo isso no Brasil também. Os cristãos leigos e leigos assumindo ministérios, pastorais, estão nos movimentos, estão nas comunidades. Então, cada um vivendo de alguma forma. E eu queria já recordar aqui, Neuza, de que a missão, nós podemos cooperar com essa missão de Deus de diversas formas. A primeira delas é a oração. Tem pessoas que não podem mais sair, tem pessoas que estão acamadas, pessoas que estão no hospital, estão em casa, elas podem cooperar com a missão rezando, oferecendo o seu sacrifício. Então, você pode ser uma leiga, um cristão leigo, missionário, através da oração, que é a primeira forma de ser missionário, é rezando pelas missões. A segunda forma de ser missionário é cooperando materialmente com a missão. Muitas pessoas que vê a situação de missionários e missionárias que estão doando a sua vida na Amazônia, missionários que estão lá no Rio Grande do Sul, com essa crise toda das enchentes, missionários que estão lá na África. Temos a campanha missionária todos no mês de outubro. Cooperam financeiramente, não pode ir para a África, mas ajuda materialmente para que a missão aconteça lá. Então essa é a segunda forma. E a terceira forma de ser missionário e missionária é enviando pessoas, é colocando os pés na estrada, é se dispondo a sair de si mesmo e ir ao encontro dos outros. Resumindo, o Papa Leão XIII dizia: a missão se faz com os joelhos que rezam, as mãos que partilham e os pés que partem. Então você, cada cristão leigo e leiga pode ser missionário aonde está e na condição de vida que tem. Seja como solteiro, como casado, como religioso, religiosa, como ministro ordenado, todo mundo pode ser e deve ser um missionário e missionária. Dom Maurício, como que é escolhida a região, uma comunidade que vai receber uma equipe da ação missionária, como o senhor foi para Moçambique, por exemplo? Como que é feita essa escolha? Quem coordena? Quem manda essas pessoas para lá? E quais são as atividades efetivas que são realizadas lá? A organização missionária da Igreja do Brasil se dá através de conselhos missionários. No âmbito nacional existe o COMINA, Conselho Missionário Nacional. Neste conselho estão as grandes instituições responsáveis pela animação, formação missionária. As Pontifícias Obras Missionárias, a Conferência dos Religiosos do Brasil, o Conselho Missionário Indigenista, a Conferência Nacional dos Leigos do Brasil, a Conferência Nacional dos Institutos Seculares, todas, a Comissão Episcopal para a Amazônia. Este grupo de pessoas ligadas a estas instituições, eles ajudam a pensar e articular essas ações missionárias. Isso no âmbito nacional. Descendo para o âmbito regional, que são os estados, a maioria dos regionais estão organizados, estados da CNBB, existem esses conselhos missionários regionais. Na diocese, o Conselho Missionário Diocesano e na paróquia, o Conselho Missionário Paroquial.
Então, para evitar assim concorrências, paralelismos, essas instituições trabalham em conjunto na mesma causa, que é atender as comunidades. Então, a comissão, nós trabalhamos a nível nacional como comissão, são 4 bispos, 2 assessores. E junto com essas instituições, a gente procura fazer um trabalho de unidade, de comunhão para atender essas demandas todas, mas cada um no seu âmbito. Quando é ações missionárias lá no regional, por exemplo, vou citar um exemplo para ficar bem claro. Uma ação missionária dos seminaristas, aqui em São Paulo. Formação missionária de seminaristas em São Paulo. Ou uma ação, uma experiência missionária de seminaristas. É organizada pelo Conselho Missionário de Seminaristas aqui de São Paulo, com o apoio dessas instituições nacionais. Nesse âmbito local, é organizado pelo próprio âmbito local com este apoio nacional. Ótimo. E a Rosana tem perguntas. Sim, antes eu quero aproveitar aqui, o Jackson Pereira de Oliveira, ele diz aqui, é de Rondonópolis, né? E diz ser muito abençoado por ter Dom Maurício como bispo da nossa diocese, ele fala. E também aproveitando para mandar um abraço para a Marina de São Caetano do Sul, que participa, ela fala, Dom Maurício, gostaria de saber como a experiência nas pontifícias obras missionárias influencia a vida missionária do Senhor na diocese de Rondonópolis. Então, eu fiquei 6 anos à frente das Pontifícias Obras Missionárias. Eu era do clero da Arquidiocese de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, era padre na Arquidiocese de Porto Alegre. Fui chamado para esta função, me mudei de Porto Alegre para Brasília e lá fiquei 6 anos. Me abriram muitos horizontes, né? Eu tive contato daí com essas obras que são obras do Papa, contato com diretores das obras missionárias de toda a América e com assembleias sempre em Roma, assembleia com os diretores nacionais do mundo inteiro, inclusive com encontros com o Papa. Cada ano nós tínhamos uma audiência com o Papa. Claro que tudo isso, esta ação missionária, em constante formação, em visitas às dioceses do Brasil, conhecendo, estudando, se abrindo e alargando também a visão, tudo isso me ajudou, me impactou também na minha vida na época de missionário presbítero. Isso eu creio que Deus vai nos preparando, o Espírito Santo vai nos preparando para outras ações. E isso, hoje, lá na Diocese de Rondonópolis, Guiratinga, eu carrego essa paixão missionária, né? Eu gosto muito da definição que está em Evangelii Gaudium. O Papa Francisco diz que missão é uma paixão. Missão é uma paixão por Jesus Cristo e, simultaneamente, uma paixão pelo povo. Então, traduz bem aquilo que é a missionariedade. Se não tem paixão, não tem missão. Que mensagem bonita. E com essa mensagem bonita, a gente vai para um breve intervalo, mas nós voltamos já já, então não saia daí. Já voltamos para o Frente a Frente ao vivo nesta sexta-feira com o Dom Maurício. Estamos falando sobre a ação missionária da Igreja. Dom Maurício, como que a ação missionária da Igreja planeja expandir, ampliar o leque das ações? Tem pensamento nesse futuro aí para expandir? Nós estamos trabalhando nessa questão de expansão e de pensar a ação missionária de uma forma mais planejada, organizada, e ações também conjuntas, através de um programa missionário nacional. Esse programa missionário foi gestado ao longo de um tempo, de 2 anos, com uma forma muito participativa. Nós da comissão visitamos, na época, eu era diretor das Pontifícias Obras Missionárias, junto com a comissão, nós visitamos 19 regionais do Brasil, com assembleias em cada regional para fazer uma escuta dos maiores desafios missionários que a Igreja do Brasil enfrenta. Nesta escuta, fizemos uma síntese de todas essas escutas e fomos sistematizando. E apareceram muitos desafios, mais de 80 desafios, que nós daí reduzimos
isso e fomos escutando também a assembleia, cada ano temos uma assembleia do Conselho Missionário Nacional e chegamos a 4 grandes prioridades. E nessas prioridades que nós estamos dando um norte para o nosso caminho. As prioridades são, a primeira, formação missionária. As pessoas dizem, olha, precisamos de uma formação mais qualificada, não qualquer formação. Mas para ser missionário e missionária, precisa-se de formação. Então, está aí um âmbito de exigência para ser missionário. Uma formação mais voltada para a evangelização? Mais voltada para a evangelização, para a vida missionária, para os âmbitos da missão e para o diálogo, para o respeito do outro, para uma missão mais enculturada. Então, tem vários elementos para entender mesmo a questão da missionariedade. E a missão não se restringe só também nesse âmbito local. Por isso, a segunda prioridade que a gente identificou é a missão ad gentes. Esse nome é um nome já consagrado no magistério da Igreja, no Concílio Vaticano II, tem um decreto que é ad gentes, significa uma missão para além fronteiras, uma missão para além, para os povos. E essa missão que é a vocação de toda a igreja. A igreja local, ou seja, as dioceses, elas têm uma vocação a viver a missão na universalidade. Todas as igrejas para todo o mundo, para a universalidade da missão. Por isso, a Igreja do Brasil tem alguns projetos missionários para fora do Brasil. É a missão ad gentes. Então, formação, missão ad gentes. A terceira prioridade é animação missionária. Animação missionária significa formar conselhos missionários em todos os âmbitos. Significa também a comunicação missionária, nesta linha de atividades de animação missionária da Igreja do Brasil. E dentro ainda da missão ad gentes, eu estava me esquecendo, depois eu quero falar sobre o projeto Igrejas Irmãs, que é um projeto que tem há 50 anos na Igreja do Brasil. E por último também o compromisso profético social, que é a quarta prioridade do nosso programa missionário. Esse programa missionário nacional foi elaborado em 2019, passou pela Assembleia Nacional, passou pela Assembleia dos Bispos, logo depois veio a pandemia. Com a pandemia, nós fizemos todo esse trabalho no âmbito virtual, as formações, formamos os grupos de trabalho e agora, pós-pandemia, esse programa entra numa nova fase. Nós retomamos esse programa missionário numa Assembleia deste ano, com um seguinte sonho, sonhando assim para o próximo quadriênio. Nós nos organizamos muito alinhados com as diretrizes gerais da ação evangelizadora da CNBB. E nesse alinhamento com as diretrizes, que vão sair também no próximo ano, as novas diretrizes, nós pretendemos que esse programa missionário nacional tenha algumas orientações para a vida missionária da Igreja do Brasil. Orientações no âmbito da formação, da missão ad gentes, do compromisso profético social e da animação missionária. Estabelecer ali algumas convicções que a gente vai descobrindo ao longo do caminho. Nós queremos colocar tudo isso num documento, no papel e enviar para as comunidades para colocar em prática todos esses sonhos de orientações para a vida missionária da Igreja do Brasil. Para fortalecer mais ainda a importância da evangelização e reforçando a fé, da onde são atendidos, da onde a ação missionária atua. Como o senhor foi até Moçambique, o senhor aprendeu que o tempo deles é diferente do senhor, aprendeu várias línguas, mas também evangelizou, mas também mostrou uma nova cultura, uma nova maneira àquele povo que o senhor ficou. Durante quanto tempo com eles? Eu fiquei 3 anos. Durante 3 anos. 3 anos e meio lá em Moçambique. Claro que todo esse pensar de forma estratégica, de forma programática, a ação missionária do Brasil, a nossa intencionalidade é fortalecer o espírito missionário da Igreja do Brasil. O que nós queremos?
Nós queremos uma igreja mais missionária. Como? Através de mais formação, através de mais envio de pessoas. A presença maior dos leigos. Dos leigos, Porque a expressão de uma igreja missionária é quando ela envia. Isso que você disse é muito importante, a questão da fé. Porque a missão é uma questão de fé. Não podemos falar de missão sem a fé. E uma fé madura é uma fé missionária. A fé madura leva as pessoas a sair de si mesmas, né? Uma fé infantil nos leva a ficar sempre ao redor de nós mesmos, dando voltas ao redor de si mesmo. E uma fé madura leva a sair de si mesmo. Então, o objetivo sempre é despertar nas pessoas esta fé madura que provém do encontro com Jesus e leva a sair de si mesmo. Vou chamar a Rosana porque temos perguntas. Temos, mas antes disso vamos dar um abraço aqui para a Dalvina Costa Rodrigues e a Cleusa Maneira, que dizem estar muito felizes em ver o bispo delas aqui, ou seja, o bispo de Rondonópolis aqui ao vivo na Rede Vida. E a pergunta que nós temos é do Paulo Chimizo. Ele pergunta: Dom Maurício, quais bispos que foram exemplos de missionários que contribuíram com o tema na história da CNBB? Na opinião do senhor. Poderia citar vários bispos, mas aqui na minha mente vem já alguns bispos missionários. Um bispo que eu conheci, era padre, e fui visitar uma região da Amazônia. Eu fui na prelazia de Tefé. Fui fazer uma visita a um seminarista do Rio Grande do Sul e lá encontrei Dom Sérgio Castellani. Dom Sérgio estava chegando das comunidades ribeirinhas. Depois de uma semana que ele estava dentro de um barco, visitando comunidades, e ele conhecia o nome dos leigos, leigas das comunidades. E ele vinha de uma viagem, chegou tão cansado em casa, assim, mas um semblante tão feliz daquela visita missionária que ele estava chegando. Eu não sabia que ele era o bispo, eu não conhecia Dom Sérgio. E aí eu perguntei para esse seminarista quem era aquele padre, ou quem era aquela pessoa, né? E ele disse: não, esse aí é o bispo da prelazia de Tefé, esse é Dom Sérgio. E eu me encantei com aquela figura, uma figura assim, missionária, totalmente sido. Depois fui descobrindo a história de Dom Sérgio, que também foi presidente da comissão missionária, foi um grande missionário da Igreja do Brasil, depois arcebispo de Manaus, depois acometido de doenças e tal. Ele deu um testemunho também na fragilidade dele, na doença. Ele deu um testemunho muito bonito para nós, padres, bispos, seminaristas, testemunho de Dom Sérgio. Depois Dom Esmeraldo, que presidiu também a comissão missionária da CNBB, um grande missionário que nós temos, um homem totalmente dedicado à vida missionária, simples, que me incentivou muito também a viver a vida missionária. Poderia citar outros bispos que foram grandes testemunhos para mim nesta vida missionária. São exemplos que o senhor leva para a vida do senhor para atuar da maneira que o senhor atua como bispo? Exatamente, são exemplos de vida. Não foram grandes pregadores que pregaram para mim, mas sobretudo demonstraram com a sua própria vida o que é ser essa vida missionária, através não só da palavra, mas pelos gestos. A vida que o senhor resolveu seguir, escolheu para a sua vida. Exatamente. Ser um missionário. Exatamente. E levar, e explicar, e ensinar, e acolher dessa maneira como o senhor faz. No bloco anterior, o senhor falou sobre o projeto de Igrejas Irmãs. Explica para a gente o que é esse projeto. O projeto Igrejas Irmãs nasceu na Igreja do Brasil há 50 anos atrás. Nasceu como uma pequena iniciativa do Rio Grande do Sul, da Diocese de Caxias do Sul, que começou a enviar missionários e missionárias para as igrejas do norte do Brasil. Então ele nasce com esse eixo sul-norte. Aí, passados anos, esse projeto foi crescendo, se expandindo, e a CNBB assumiu como um projeto nacional.
Então, hoje é consolidado esse projeto da CNBB e nós temos hoje mais de 80 igrejas irmãs. O que é isso? Uma diocese envia missionários e missionárias para outra diocese, mas não só sul para o norte. Tem igrejas do Nordeste enviando missionários, do Centro-Oeste, do Sul, do Sudeste. Criou-se essa mentalidade de mútua ajuda. Por isso, igrejas irmãs. Envia leigos, leigas, padres, religiosas, em lugares assim de fronteira mesmo, de necessidade, onde falta a presença de padres e onde os bispos conversam, e não é só projeto assim entre os bispos, se torna um projeto da igreja local. E esse, inclusive, é um sonho que seja um projeto da igreja. Não é simplesmente enviar uma pessoa, mas é enviar, acompanhar, deixar que essa pessoa também fale na sua volta, nas suas férias, acompanhar essa pessoa, dar subsídios para que ela... Então, se torna um projeto de igreja com a outra igreja. Tem contratos de trabalho, tem parcerias. Então, é muito bonito. É algo que tem crescido muito. Está entrando agora numa nova fase, porque foi incentivado novamente na Assembleia dos Bispos e está se elaborando um novo documento, dando orientações para esse projeto Igrejas Irmãs. É um projeto que anima muitas igrejas do Brasil, as dioceses. Continue assim, continue fortalecido e expandindo cada vez mais. E a gente vai novamente para um breve intervalo, mas a gente volta já já. Estamos de volta com Frente a Frente. Hoje nós recebemos Dom Maurício e eu já chamo a Rosana porque está pipocando de pergunta e todo mundo quer falar um pouquinho com o Dom Maurício. Isso mesmo, Ana. E quem participa agora com a gente é a Ana Cláudia. Olá, Dom Maurício. Eu gostaria de saber como que o senhor motiva os sacerdotes e os leigos a evangelizar. Eu, como uma grande evangelizadora, eu queria saber quais são os dons que o senhor tem para estar motivando nós fiéis. Então, a evangelização, a missionariedade, eu entendo ela como um transbordamento. Ninguém pode oferecer aos outros aquilo que não tem. Então, tudo isso que nós recebemos, que é a primeira coisa, se sentir amado de Deus. Deus nos ama. Gratuitamente, Deus olha para nós com misericórdia, Deus nos procura, Deus nos encontra na situação que nós estamos e Ele nos ama. E esse amor de Deus que chega aos nossos corações, que chega na nossa vida, é que nem um copo de água. Eu vou enchendo o copo de água, chega um momento que transborda. Aqui não está transbordando ainda a água, mas se eu vou encher mais, vai transbordar. E isso é missão. Missão é o transbordamento do amor de Deus. A dica que eu dou é sempre essa, que a vida missionária, na medida que a pessoa vai se doando, na medida que a pessoa vai se entregando na vida missionária, através da oração, alimentando a sua espiritualidade pela oração, pelo compromisso, ela vai, e saindo de si mesma ao encontro dos outros, ela vai se enchendo, e chega um momento que transborda. Isso não precisa muitas palavras, dispensa. O Papa Paulo VI dizia: os homens e as mulheres de hoje seguem mais as testemunhas de que mestres. Se seguem os mestres, é porque são testemunhas. Então, evangelizamos muito mais pelo testemunho do que pela palavra. Claro que a palavra é importante. O anúncio tem o seu lugar de importância, o anúncio explícito de Jesus Cristo. Em muitos lugares temos que fazer o anúncio explícito de Jesus, aonde Jesus não é conhecido. Mas não esqueça de que a evangelização se dá pelo anúncio, pelo diálogo, pelo serviço e pelo testemunho de vida. Transbordar esse amor de Deus às pessoas. E a Rosana tem mais perguntas.
Temos agora o Luciano Cavalcante que participa. Ele fala: Dom Maurício, diante do novo contexto social, econômico, religioso e de grandes mudanças de ordem cultural, quais os maiores desafios para a missão da igreja hoje? A vida missionária da igreja tem grandes desafios. Isso em cada Assembleia dos Bispos também se estuda, se faz essas análises, né? Uma análise de conjuntura social, os grandes problemas sociais, econômicos que enfrenta o mundo, o problema da migração, o problema da moradia, o problema da desigualdade social, da questão da segurança pública, da educação, são todos grandes desafios. E isso não pode passar desapercebido pelo missionário e uma missionária. Por quê? Porque a fé não nos tira do mundo. Como é que eu vou ser um cristão, uma pessoa missionária fora desse mundo? Então a fé não é algo que vai nos tirando do mundo, nos colocando em outro mundo. Pelo contrário. A fé em Jesus nos coloca numa dinâmica de espiritualidade encarnada. É uma fé no meio do mundo. Inclusive o papel do cristão leigo e leiga é no meio do mundo, é ser sal da terra e ser luz do mundo. Outra análise que se costuma fazer também na CNBB é uma análise de conjuntura eclesial. Se analisa também quais são os grandes fenômenos, para onde se vai a evangelização, quais são os grandes desafios da nossa cultura. Nós chamamos, na análise de conjuntura, há pouco tempo que fizemos, qual é o ethos religioso, o que está subjacente na cultura do povo brasileiro. Então, isso tudo deve estar no nosso pano de fundo na ação missionária da Igreja do Brasil. Falando em ação missionária, o senhor embarca agora dia 17 para Moçambique novamente. Conta para a gente quais trabalhos o senhor vai realizar lá, por que escolheu voltar? Em primeiro lugar, não vou sozinho. Não vai sozinho? Então conta. Não vou sozinho. Foi uma iniciativa que nasceu na Diocese de Rondonópolis Guiratinga, partilhando um pouco lá na Diocese sobre essa minha experiência. Um padre diocesano, o padre Sérgio, vai junto comigo e uma leiga, a Márcia. Vamos nós três. Começamos a conversar, esse tema e deu certo, né? O ano passado nós colocamos na agenda essas 2 semanas para estar lá. Claro que eu uni as coisas também, vou em nome da Comissão Episcopal Missionária, vou visitar 2 dioceses, a Arquidiocese de Nampula, que fica no norte de Moçambique, onde eu trabalhei 3 anos e meio, mas visito também a Diocese de Pemba. A Diocese de Pemba, onde tem um projeto do SUUM, de São Paulo, que envia missionários e missionárias lá. E Nampula, onde o Sul 3, que é o Rio Grande do Sul, envia missionários também para essa região. Atualmente lá no Sul 3 tem 2 padres, tem um grupo de leigas lá também, e nós vamos visitar todos esses missionários também, brasileiros, visitando, fazendo encontros com esses missionários brasileiros, visitando as comunidades, escutando aquele povo, celebrando com aquelas comunidades aonde eu trabalhei. Quero reencontrar aquelas pessoas. Agora, depois de ordenado bispo, também é a primeira vez que eu volto a Moçambique e estou nessa expectativa mesmo de reencontro, de matar as saudades e poder celebrar na língua macua. Recarregar a bateria, o coração, as energias para trabalhar com o povo de Rondonópolis Guiratinga? Exatamente, exatamente. É aquilo que nós falamos antes, é um dar e receber. Eu acredito que indo lá em Moçambique, vou receber aquele afeto do povo, a fé daquele povo moçambicano, aquelas liturgias maravilhosas, né? Uma missa lá não é de 1 hora. A missa que eu celebrava lá, quando tinha os sacramentos do batismo, Eucaristia e crismas de adulto, a iniciação cristã de adultos, inclusive quando tinha matrimônios também, era missa de 4 horas. A missa começava às 8 horas da manhã e terminava ao meio-dia. É um grande evento.
Ninguém se levantava, ninguém olhava para o relógio e todo mundo ali em silêncio, celebrando com aquela fé, com a devoção, com piedade. Então, com certeza, toda essa vivência espiritual vai nos abastecer muito nessa visita agora em Moçambique. Embarcamos segunda-feira de Guarulhos até Joanesburgo, África do Sul, depois uma conexão Joanesburgo até Nampula, que é o norte de Moçambique. Vamos ser acolhidos lá pelo arcebispo de Nampula, vamos fazer uma programação na cidade, na sede da diocese, e depois vamos 220 quilômetros de estrada, não é asfalto. Eu não sei como é que está a estrada, porque quando chove lá, às Não vezes tem leva estrada. 6, 7 horas para fazer 200 quilômetros. É por isso que quando tem uma celebração ou um evento, porque até chegar no local, Até... e tem a questão do tempo, o senhor vai vir até mais calmo, parando o tempo novamente, podendo ensinar o pessoal da diocese do senhor, ter um outro olhar, um outro vigor, dá mais tempo para a gente, eu tenho impressão, eu sou uma pessoa que não vivo o presente, eu fico pensando no futuro. E a gente tem muito a aprender com o pessoal de Moçambique, a viver o momento. O momento presente, é isso. Cada momento é um momento da graça. É o momento da graça. Não volta. O passado já foi, né? Não vai voltar mais. O futuro não temos ainda. O que nós temos é o presente. Então, viver esse momento presente como um momento da graça de Deus. Então, nós estamos indo com o coração muito aberto para essa... São poucos dias, mas eu creio que serão dias bastante intensos. Também vamos levar um pouco de alento e de palavra solidária naquela região da Diocese de Pemba. Vive uma perseguição, vive uma guerra. A guerra lá vem se estendendo, aquelas populações de Pemba, sobretudo da parte do interior, grupos armados foram agindo, foram vindo em direção às cidades, expulsando as pessoas dos seus territórios, muitas mortes, muitas perseguições, teve irmãs que foram presas, o bispo que estava lá, Dom Luiz, agora está no Brasil, né? Foi bispo de Pemba lá, sofreu muito perseguições também. Então, uma região de muita perseguição e ainda hoje de guerras, a gente vai um pouco levar uma palavra de solidariedade, uma presença também da Igreja do Brasil de que nós estamos juntos, nós estamos solidários com aquela igreja nossa lá, que é uma igreja irmã, que é uma igreja solidária também conosco. Parabéns por esse trabalho tão importante. Importante levar a evangelização, mas principalmente esse alento, esse conforto, esse carinho. Rosana, temos mais perguntas? Eu tenho aqui, ó, já o pessoal desejando uma boa viagem para o Dom Maurício, Deus o acompanhe, a Cleusa Manera, depois a GN Limpeza e Higienização aqui também, ela está falando para o senhor levar um abraço fraterno lá para o pessoal da África do Sul, ela é aqui de São José do Rio Preto. E a gente tem a pergunta da Simone Andrade. Quais os conselhos o senhor daria aos jovens que sentem o chamado à vida sacerdotal? Inclusive, eu faço essa provocação a muitos jovens que eu encontro, porque um dia eu fui provocado. Eu tinha 16 anos, quando uma religiosa, foi naquela minha primeira experiência também do encontro com Jesus. Quando eu era um adolescente, estava descobrindo a fé, e uma dessas religiosas, num momento assim, no intervalo, na hora do cafezinho, ela olhou para mim e disse: "Você já pensou em ser padre?" Olha só. Eu fiquei impactado com aquela pergunta, achei graça. O senhor até. já frequentava a igreja? Estava começando. A sua família, uma família religiosa? A minha família não participava da igreja e eu estava voltando para a igreja, tinha feito a primeira Eucaristia e tal, mas não participava da igreja. E eu fui nesse retiro de jovens, estava voltando para a igreja e veio essa pergunta. E com essa pergunta, não saiu mais da minha cabeça. Eu voltei para casa com esse questionamento. Fiquei 5 anos nesta, não vou dizer dúvida, mas eu acho que nesta luta, na luta com Deus e na luta de assumir a própria identidade, né? Porque vocação, é isso que eu digo para vocês, jovens, vocação é aquilo que você já é.
como a questão da missionariedade é aquilo que somos, é a identidade. Vocação também é a tua identidade, é aquilo que Deus já plantou no teu coração e um dia tu descobre. Deus vai esperar o teu sim ou o teu não. Então, eu recomendo a todos que façam um caminho de escuta, de discernimento, é uma combinação, a vocação, uma combinação entre o chamado de Deus e a resposta humana, e Deus fica esperando a nossa resposta. É muito linda a vocação do matrimônio, é muito linda a vocação da vida religiosa, a vocação sacerdotal, mas a gente vai ser feliz quando a gente acerta a vocação que Deus escolheu para nós. Caminhos de dúvidas e incertezas, como o senhor teve, mas está lá no fundinho, cada um sabe o caminho a seguir. Rosana? Sim, nós temos aqui agora a Daniele Torres. Meu nome é Daniele e eu gostaria de saber do Dom Maurício quais são as esperanças e expectativas da evangelização para os próximos anos. Eu carrego muita esperança, sim, muita esperança. Inclusive, o próximo ano é o Jubileu da Esperança. Muitos sonhos de uma igreja, toda ela em estado permanente de missão. Novembro deste ano eu estou indo para Porto Rico. Nós vamos ter o Congresso Missionário Americano em Porto Rico, o 6º Congresso Missionário. Estamos sonhando também que o Brasil possa acolher o 7º Congresso Americano daqui a 5 anos. E eu sonho com essa igreja, uma igreja missionária, uma igreja sinodal. Nós estamos diante agora, em outubro, a 2ª sessão do Sínodo sobre a sinodalidade, valorizando mais a participação dos cristãos leigos e leigas, uma igreja de comunhão, de participação, uma igreja próxima das pessoas, muito comprometida com os que estão à margem, os sofredores, as pessoas que vivem sofrimentos, né? Por serem descartadas, por estarem vivendo algum tipo de sofrimento. A igreja tem que ser essa presença, como diz o Papa, um hospital de campanha. Então eu tenho muita esperança desta igreja que vai se tornando cada vez mais uma igreja aberta à missionariedade, não fechada. Não fechada. As novas gerações vão cada vez mais nos dando também um testemunho de abertura, de ir ao encontro, de ser desejosa, de ser próxima das pessoas. O que o povo espera de um padre? O povo espera de um padre ser próximo, ser humano e ter uma espiritualidade, viver a sua identidade de ministério ordenado que comunique esperança, que comunique fé, que comunique o Evangelho, esteja a serviço do Evangelho de Jesus Cristo. E também a minha esperança passa pelas novas diretrizes da ação evangelizadora da Igreja do Brasil. São diretrizes que estão sendo muito amadurecidas, porque já fazem um tempo que nós estamos esperando o sínodo da sinodalidade. Então, eu penso que as novas diretrizes vão trazer novidades de reforçar as pequenas comunidades com a identidade missionária, valorizando os ministérios, a questão da sinodalidade, da ação social e assim por diante. Então, minhas expectativas são muito positivas para o futuro. Temos mais uma pergunta, Rosana? Isso, quem participa aqui com a gente é a Joelma de Natal, do Rio Grande do Norte. Ela fala: como o senhor motiva as famílias a viverem sua missionariedade? Famílias missionárias. Famílias não é só o casal, né? Família é o conceito que envolve também os filhos. O incentivo é que a família possa viver isso como primeiro lugar na sua casa, como igreja doméstica, viver essa experiência já dentro de casa. Isso que eu falei do transbordamento. Se uma família vive essas relações de reciprocidade, de amor, de entendimento, dos valores evangélicos já no ambiente da própria casa, fácil não é. Não é fácil ser religioso, não é fácil ser padre e não é fácil o matrimônio. Mas esse caminho da família viver vai transbordar para a sociedade. A família é essa semente também de vivência e de testemunho de luz para a sociedade.
Isso mesmo. Que lindas palavras, que lindo ensinamento, que lindo trabalho que o senhor tem. Tenha uma boa viagem, que o senhor consiga reencontrar todos aqueles que o senhor fez amizade ali, tenha novas trocas, novas experiências, encha mais, se abasteça mais ainda de amor e conhecimento. Obrigado por partilhar tanto com a gente nessa noite. Eu que agradeço, Ana, agradeço Rosana. Rosana Rosana também. Ana e Rosana, ó, tudo Ana e rimando. Rosana, todos que nos acompanharam nesta noite, né? Uma experiência muito agradável estar aqui nos estúdios da Rede Vida, poder ser celebrado também a Santa Missa hoje no Santuário da Vida. E com esse objetivo, né? Vir aqui significa esta pauta missionária, né? Que de fato a missionariedade ocupe o seu lugar. Qual é o lugar da missionariedade? É no coração da igreja. É no coração de cada cristão batizado se sentir de fato de que é missão, que a igreja é missão, de que a vida é missão. E é isso aí. Que Deus abençoe a cada um de vocês e que vivamos a missão todos os dias, todas as horas da nossa vida. E com essa benção tão linda, nós ficamos por aqui no Frente a Frente. Agradeço a Rosana, toda a equipe do estúdio, a você que acompanhou nosso programa. Até sexta-feira que vem. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.